E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje começar o nosso estudo sobre frações. Bom, uma fração, ela é uma divisão formada pelo numerador, que vai ser esse número inteiro que aparece na parte de cima, e pelo denominador, que vai ser um número inteiro também, que aparece aqui na parte de baixo. Lembrando que esse denominador nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Isso aqui que fica no meio se chama traço da fração, tá? E o numerador e o denominador juntos são os termos da fração. Vamos ver aqui algumas observações. O numerador sempre será inteiro, como eu falei para vocês. Então, nada de inventar de colocar um número decimal, 1,5, por exemplo, representando o numerador de uma fração. Não pode, o número sempre será inteiro. O denominador também será sempre inteiro e não nulo. O que significa não nulo? Significa que ele nunca vai ser zero, tá bom? O denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, por sua vez, representa quantas partes do todo foram tomadas. Por exemplo, vamos ver aqui. Nós temos aqui esse inteiro dividido em 3 partes iguais. Sempre tem que lembrar disso também, pessoal. As partes têm que ser iguais para poder a gente representar no formato de fração. E dessas 3 partes foi tomada uma aqui, ó. Então, como é que a gente representa? O 1 aqui no numerador e o 3 no denominador. Então, o 3 representa o todo. E o numerador representa quantas partes do todo a gente tomou, certo? Aqui é a mesma coisa. Nós temos um inteiro dividido em 4 partes iguais, tá aqui. E dessas 4 partes a gente tomou 3, certo? Vamos para um exemplo. Pinte 4/9 da figura. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 9 eu vou pintar 4. Então, aqui já tem 9. Então, isso quer dizer que eu só vou pintar 4. Certo? Então, a figura ficaria dessa forma. Agora, e se pedisse para eu pintar 2/3 da figura? E aí? Ah, mas a figura não está dividida em 3 partes. Como é que eu faço isso? Bom, você vai fazer o seguinte. A cada 3, você pinta 2. Então, vamos lá. A cada 3 eu pinto 2. Deixa eu fazer aqui um novo desenho. A cada 3, 1, 2, 3, pinto 2, 1, 2, 3, pinto 2 também, 1, 2, 3, pinto 2, tá certo? Agora, se aqui tivesse para eu pintar 2/9, aí sim eu só pintaria 2, porque a cada 9, ou seja, a figura completa, eu só pintaria 2. Mas aqui tá me pedindo para pintar 2 a cada 3, tá certo? Então, sempre prestem atenção. Muita gente, às vezes, olha só a questão do numerador. Ah, lá tem um 2 no numerador, então não precisa nem olhar quem tá na parte de baixo. Eu vou pintar 2 e pronto. Não, não é bem assim, tá? Olhem para o denominador sempre. Vamos lá, continuando. Calcule. Quanto é 3/5 de 60? Como é que a gente faz esse tipo de cálculo? Bom, tem 2 maneiras de fazer. Vou fazer aqui a primeira maneira. E a segunda maneira. Na primeira maneira, deve ter sido a maneira que os alunos mais têm costume de aprender no 5º ano. Então, vamos lá, Você pega esse 60 aqui, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então,
60 dividido por 5 dá quanto? 12. 12 vezes 3, 36. Então, ó, 60 dividido por 15, por 5, desculpem, vai dar 12. E agora, esse 12 que deu aqui, vocês multiplicam por 3. 12 vezes 3, 36. E esse é o resultado, certo? A segunda maneira seria, a gente quer calcular 3/5 de 60. Então, esse de você transforma em multiplicação e faz 60 vezes 3, 180. Dividido por 5 dá 36. Dá a mesma resposta, tá bom? Vamos para a letra B. 2/3 de 24. Então, fazendo pela primeira maneira, seria 24 dividido por 3, que dá 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Fazendo pela segunda maneira, era só fazer 24 vezes 2, 48. 48 dividido por 3, 16 também, tá? Do mesmo jeito na letra C. 2/5 de 240. Como é que a gente faz? Vamos lá. 240 dividido por 5. Vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 4, baixa o 0. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Então, 240 dividido por 5 dá 48. Aí agora, 48 vezes 2 vai dar 96. Então, esse é o resultado, tá bom? E por último aqui, a nossa letra D. Quanto vale 1/4 da terça parte da metade de 72? Bom, esse é o típico problema que a gente começa a resolver pelo final, ó. Tá querendo saber quanto é 1/4 da terça parte da metade de 72. Se eu não sei quanto é a metade de 72, não tem como fazer. Então, primeiro a gente tem que calcular a metade de 72. Vamos lá. 72 dividido por 2, que dá quanto? 36, né? Ó, 36. Pronto. Então, a metade é representado por 36. Agora, a gente quer saber quanto é a terça parte dessa metade. A terça parte é dividido por 3. Então, eu pego 36, divido por 3. Dá 12, né? Então, a terça parte é 12. E agora eu quero saber quanto é 1/4 dessa terça parte. 1/4, então, é porque eu dividi por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, a resposta, né? A nossa resposta seria vale 3. Tá ok? Vamos agora, pessoal, ver os tipos de fração. Nós temos as frações decimais, que são aquelas frações onde o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, ou seja, aqueles números que o primeiro algarismo é o número 1 e o restante é apenas número 0, tá certo? Algarismo 0. Essas são as frações decimais. Vocês já estão no 6º ano, já estudaram potências de 10, então a gente chama esses números, que são compostos pelo primeiro algarismo sendo 1 e o restante sendo algarismos zeros, a gente chama de potências de 10, certo? Justamente porque a gente sabe que 10 é o mesmo que 10 elevado a 1, 100 é o mesmo que 10 elevado a 2, 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3, então são potências de 10. Então, as frações decimais são as frações que possuem esse tipo de denominador, tá bom? Não vão pensar, por exemplo, que uma fração que tenha o 20 como denominador, ela é uma fração decimal. Não, não é. Precisa começar com 1 e o restante ser 0, tá bom? E a gente tem as frações ordinárias, que é bem simples da gente entender. Toda fração que não seja decimal vai ser ordinária,
tá certo? Então, todas elas que não tenham denominador 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, são frações ordinárias. Vamos colocar aqui alguns exemplos agora. Exemplos de frações decimais. 1/10, ó. 2 centésimos, 5 milésimos, certo? Isso aqui são exemplos de frações decimais. E exemplos de frações ordinárias. Vamos lá. 2/5, 2/3, 8/11, e assim vai, tá certo? Vamos colocar outra aqui. 2/30, né? 2/30, tá ok? Sabendo disso, agora a gente já pode aprender leitura de frações. Eu vou separar em 3 tipos, tá? Para a gente entender bem. Primeiro tipo, como é que a gente vai ler frações que tenham denominadores até o número 9? Então, aqui, ó, começando no 2, né? E indo até o número 9. Eu coloquei o numerador sendo 1 aqui para ficar mais fácil de escrever. Mas lembrando que o numerador ele poderia ser qualquer número, tá? O que interessa pra gente aqui nesse caso é só o denominador. Então, vamos lá. 1/2. Como é que a gente lê? 1/2. Se fosse 2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. O numerador a gente lê da mesma maneira que a gente lê o número, certo? O número propriamente dito. Agora, a parte de baixo é que muda. O 2 a gente não lê 2, a gente lê meio ou meios, tá bom? 1/3 a gente lê 1/3. Ou 2/3, 3/3, 4/3 e assim vai. 1/4, 1/4. Próximo, 1/5. 1/6, 1/6. 1/7, 1/7. 1/8, 1/8. 1/9, 1/9. O próximo tipo que a gente vai ver são as frações que são decimais. Como é que a gente lê frações decimais? Que são aquelas que têm denominador 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Bom, é só você ler o que está no denominador, nesse caso aqui 1. E aqui você vai ler décimo, quando for 10. 1/100, 1 centésimo. 1/1000, 1 milésimo. 1/10.000. Aí pronto, ó. Vocês só precisam aprender essas 3 palavrinhas: décimo, centésimo e milésimo. A partir daqui, ó, 1/10.000 já começa a repetir. A gente tem 10.000. Então, é como se você pensasse no 10 e no 1000. Então, você escreve 1. O 10, como é que lê? Décimo. Então, você escreve 1/10 de... Acrescenta isso aqui, esse de. Aí, agora, não é 10.000? Você pensa no 10 e pensa no 1000? Então, décimo de milésimo. 1/100.000. Pensa no 100 e pensa no 1000. Então, fica 1 centésimo, porque lembra 100. Acrescenta o de milésimo. E quando é milhão, a gente lê milionésimo. Então, 1.000.000. Não vamos botar com LH não, viu? Eu já vi muita gente escrevendo com LH em outros anos. Então, para não haver essa confusão, ó, milionésimo, tá? Porque milhão, né? Milhão é com LH, mas o milionésimo não é, tá? E por último, a gente vai estudar agora como é que a gente lê as frações ordinárias que tem um denominador maior do que 10. Porque a gente já viu que até o 9 tem uma maneira de ler.
Aí todas as que são decimais tem uma outra maneira específica de ler. E o restante, gente, a gente vai ler tudo de uma maneira só, que é acrescentando a palavrinha avos, certo? Então, olha só, a gente tem aqui 1 sobre 11. A gente vai escrever os dois números que estão aparecendo. 1, 11. Sem vírgula, sem i, sem escrever a palavra sobre, sem escrever nada. 11. E acrescenta avos. 11 avos. 2 sobre 14. 2, 14. Aí agora, avos. 1 sobre 25. Escreve o 1 e escreve o 25. 25 avos, certo? Continuando aqui. Agora, vamos classificar as frações. As frações, elas podem ser próprias, impróprias ou aparentes. Quando é que elas vão ser próprias? Bem simples. Quando o numerador for menor que o denominador. Certo? Por exemplo, 1/3, 2/5, 4/9. Esses exemplos aqui, percebam que o numerador de cada uma é menor do que o denominador, tá? Nas impróprias acontece o contrário. O numerador, ele é maior que o denominador. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. 9/7, 8/5, 9/4, tá ok? E por último, a gente tem as frações aparentes. O que são frações aparentes? Frações aparentes vão ser aquelas frações que, quando você for tentar dividir o numerador pelo denominador, a divisão vai dar exata. Frações aparentes, como o nome já diz, só aparentemente que elas representam uma fração, mas na verdade elas são um número inteiro. Por exemplo, 9/3. 9 dividido por 3, isso dá igual a 3 inteiros. Então, aparentemente ela é uma fração, mas ela representa um número inteiro. Aí vocês vão dizer, mas eu tô vendo que o numerador é maior que o denominador, então isso aqui é uma fração imprópria também, certo? Também é imprópria nesse caso, certo? Tem uma boa parte das frações aparentes que elas também são impróprias, mas tem outras que não. Por exemplo, 7/7, 6/6, 5/5. Isso aqui tudo representa um inteiro, né? Ó. Tudo dá 1. E são frações aparentes, certo? Só não são impróprias, mas são aparentes. Qualquer fração que você consiga dividir o numerador pelo denominador, por exemplo, 25/5 dá 5. 35/7, que dá 5. São frações aparentes. Agora, muito cuidado. Muita gente escuta isso e pensa que, por exemplo, 3/6 é uma fração aparente, porque pensa, 6 dividido por 3 dá 2. Não, gente, é o de cima pelo de baixo e não ao contrário. Isso aqui é uma fração própria, tá? Não tem como a gente dividir 3 dividido por 6, vai dar uma divisão, vai dar um número decimal na divisão. Então, não é um número inteiro, tá bom? Então, nesse caso aqui, não seria uma fração aparente, tá ok? Para encerrar nossa videoaula, eu trouxe agora 2 exemplos. O primeiro deles diz o seguinte: em relação a um inteiro qualquer, responda: quantas metades possui? E aí, um inteiro, ele possui quantas metades? É só você pensar, a metade, ela divide em quantas partes? Ela divide em 2. Então, quantas metades vai possuir um inteiro? Ela vai possuir 2 metades. Certo? É 1/2 mais 1/2. Isso aqui juntos dá 2/2, né? Que é igual a 1 inteiro, tá? Ó, 2/2, que dá igual a 1 inteiro.
E a letra B pergunta, quantos 1/3 possui? Bom, aqui já está dizendo tudo, que a gente está dividindo em 3 partes. Então, 1/3, eu preciso de quantos desse aqui para poder dar 3/3, né? Que é o inteiro completo. Eu preciso de 3. Então, respondendo à pergunta, quantos 1/3 possui? 1, 2, 3. 3, certo? Vamos para o próximo exemplo. Se 1/5 de uma pizza custa R$3, quanto custa 2/5 da pizza? Bom, eu sei que 2/5, isso aqui é a mesma coisa que 1/5 mais 1/5. Se 1/5 da pizza, isso aqui vale ressaltar que eu estou me referindo a 1/5, não é 1/5 qualquer, viu? É 1/5 da pizza. Então, se 1/5 da pizza vale R$3, mais 1/5 da pizza de novo, R$3, então 6, né? Ó. E pensando pela lógica, sem nem fazer conta, daria para vocês fazerem também. Se 1/5 da pizza, né? Se uma parte de 5 vale R$3, 2 partes de 5 vai valer o dobro, né? Vai valer R$6. Do mesmo jeito a letra B, 3/5 da pizza. Bom, se a gente sabe que uma parte da pizza, né, uma parte de 5, vale 3, então 3 partes de 5 vale o triplo, né? Ó, 3/5, isso é a mesma coisa aqui. 1/5, mais 1/5, mais 1/5. Isso tudo da pizza. A gente tá levando em consideração, né, da pizza. Então, isso vai dar 3 mais 3 mais 3, 9, certo? E a pizza toda? A pizza toda, isso é 5/5, né? As 5 partes de 5. Então, isso é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui da pizza. O inteiro, né, da pizza. Então, isso é a mesma coisa que 5 vezes 1/5, não é? Aí 5 vezes, para não precisar eu colocar 1/5, 1/5, 1/5, coloquei logo 5 vezes 1/5 da pizza. Que isso vai dar quanto? 5 vezes, isso aqui vale R$3, ou seja, 15, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Um beijo e até a próxima!